dia, boa tarde, boa noite para você que acabou de chegar aqui no canal, seja muito bem-vindo. Hoje, pelo que o título mostra, nós vamos fazer a transformação de unidades de medidas de comprimento. E aí, já coloquei aqui para vocês a nossa tabela, tá? Nesse vídeo vai ter um macete que vai facilitar aí na hora de você entender e compreender como que nós fazemos a tabela, que tem muita gente que fica com dificuldade para decorar essa tabela aí, tá bom? Então, inicialmente, o que é que você precisa de saber? Que nós temos aqui o M, que é um metro, que é a minha unidade padrão. Nós temos à esquerda os múltiplos do metro, que é o quilômetro, hectômetro, decâmetro. À direita, nós temos os submúltiplos, que é o decímetro, centímetro e milímetro. O que é que acontece? Eu já coloquei aqui duas setas indicando a posição dos cálculos. Toda vez que você está mudando uma unidade de comprimento, indo para a direita, você, cada vez que você anda uma casa, você vai ter que multiplicar por 10. Toda vez que você está indo aqui, ó, para a esquerda, você vai ter que fazer a operação inversa. Então, você vai ter que dividir por 10. Então, eu coloquei aqui, já para você visualizar, quando nós estamos, por exemplo, 1 quilômetro, vamos fazer um teste aqui. 1 quilômetro equivale a quantos metros? Significa que eu vou ter que andar 1, 2, 3 casas. Cada vez que eu ando aqui, ó, uma mudança, uma casa, eu estou multiplicando por 10. Então, significa que de quilômetro para metro, eu vou ter que multiplicar por 1000. Significa que 1 quilômetro equivale a 1000 metros. E se fosse o inverso? Se eu tenho aqui 1 metro equivale a quantos quilômetros? Significa que eu vou ter que dividir por 1000, porque eu estou andando 3 casas até chegar onde que eu quero, que é o quilômetro. Então, 1 metro equivale a 0,001 quilômetro. Eu coloquei alguns exemplos aqui para nós fazermos em cima dessa tabela e onde vocês vão verificar que é bem tranquilo. O importante aqui é você saber justamente a posição dos múltiplos e submúltiplos. Uma vez que você monta a tabela errado, o seu cálculo vai ficar errado também, tá? Então, guarda o seguinte, toda vez que você está andando uma casa para a direita, você tem que multiplicar por 10. Toda vez que você está andando uma casa para a esquerda, cada vez que você anda, você tem que dividir por 10. E aí, o que é que acontece? Vamos lá. Tenho aqui 2 quilômetros e quero chegar em metros. Então, eu tenho 2... Estou andando 1, 2, 3. Então, se eu tenho que multiplicar por 1000, eu vou acrescentar 3 zeros. Significa que 2 quilômetros equivale a 2000 metros. Eu tenho agora 30 decâmetros, então você coloca o 30 aqui, ó. Inicialmente, onde você está e aonde que você quer chegar? Em centímetros. Então, eu vou andar quantas casas? 1, 2, 3. Então, para você não ter que fazer a continha, decâmetro, 30 decâmetros vezes 10 para chegar em metros, vezes 10 para chegar em centímetro, decímetro, vezes 10 para chegar em centímetro, basta você contar a quantidade de casas e acrescentar os zeros de acordo com a quantidade de casas que você andou. Então, vamos lá. Estou em decâmetro, quero chegar em centímetro. Vou andar
1, 2, 3. Então, o que eu vou fazer? Acrescentar 3 zeros. Significa que 30 decâmetros equivale a 30.000 centímetros. E agora, quando eu tenho aqui um número decimal, o que eu vou fazer? Lembra que quando nós aprendemos os números decimais, a multiplicação, quando eu estou multiplicando por potência de 10, né? Basta eu andar a quantidade de casas referente ao que eu quero com a vírgula. Aqui é a mesma coisa. Se eu estou aqui em hectômetro e quero chegar em metro, então eu vou andar 2 casas. Eu vou andar 2 casas com a vírgula. Então vamos lá. Vou fazer aqui do lado para vocês visualizarem, ó. A vírgula está aqui. Se eu andar uma casa, eu vou chegar em 2. Se eu andar mais uma casa, eu vou chegar em 20. Compreenderam? Então, olha só. 0,2 equivale a 20 metros. Por quê? Se eu estou andando 2 casas, eu vou andar 2 casas para a direita. Então, 0,2 hectômetro equivale a 20 metros. E agora, quando eu estou fazendo o inverso, até agora eu fiz a multiplicação, né? Porque eu estou andando aqui as casas indo para a direita. E quando eu for fazer o inverso, hein? Eu vou ter que dividir, tá vendo? Cada vez que você anda uma casa, você divide por 10. E lá na divisão dos decimais, o que acontece? Cada vez que você divide um número por uma potência de base 10, você vai ter que andar a quantidade de casas referente para a direita. E aqui é a mesma coisa. Vamos lá? Então, vamos lá. Eu estou em 4.300 metros. Estou em metros e quero chegar em quilômetros. Então, eu vou ter que andar quantas casas? 1, 2, 3. Lembrando que quando eu tenho um número inteiro, a minha vírgula sempre está no final do número. Se eu tenho que andar 3 casas até chegar no quilômetro, então eu vou andar aqui, ó. 1, 2, 3. Cheguei em 4,3 quilômetros. Vamos olhar novamente. Estou em metros, quero chegar em quilômetro. Então, eu tenho que dividir por 1.000. Dividir por 1.000 é andar 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. 4,3 quilômetros. E o último exemplo que eu coloquei aqui, 3 centímetros. Quero chegar em decímetro. Essa é fácil, hein? Andei uma casa, então significa que fica 0,3 decímetros. Tranquilo? Agora, tenho aqui para vocês a minha tabela. Um macete que eu vou passar para você que assistiu o vídeo até agora. Vamos lá? Olha só, o meu nome é Karina com C de coração, que eu sempre falo com os meus alunos, né? Então, agora eu usei meu nome, mas utilizando a letra K para facilitar aí a memorização aí da tabela. Karina hoje deu muitos doces, chocolate e morango. Karina hoje deu muitos doces, chocolate e morango. O que acontece? Com essa frase aqui, você memoriza justamente a sua tabela de medidas de comprimento. Você tem que observar só o seguinte, que aqui na hora que foi essa palavra que deu, na verdade,
você vai ter que acrescentar aqui o dan, né? Tem outras frases que você pode criar, tem algumas até na internet, mas eu resolvi criar essa aqui para vocês. E aí, você tem uma frase bacana para você criar em cima dessa transformação aí? Se você tem, cria, deixa aí embaixo aí nos comentários que eu vou adorar ler. E quando for bacana, ideias bacanas, por que não compartilhar? Não é verdade? Conhecimento nunca é demais. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima!